Bleach, um anime com muitos poderes legais e diversos que nem sempre fazem sentido, ou fazem. Muitos dizem que o sistema de magia de Bleach é fraco, que ele não tem regras e que basicamente tudo depende do que o Kubo queria no momento. Porém, na verdade, o sistema de magia de Bleach é bem redondinho quando você tira um tempo para entender ele. Eu sou o Shirogane e nesse vídeo eu vou tentar explicar da melhor forma que eu conseguir como funciona o sistema de Bleach e por que eu acho um sistema bom. Então já deixa seu like, se inscreva se não for inscrito e vamos por partes. Primeiro de tudo, energia espiritual é dividida em duas partes. Heiryoku, que é o poder espiritual, e Heiatsu, que é a pressão que o seu poder espiritual emana quando liberado. Ambos são conceitos conectados, mas não são a mesma coisa. Alguém com muito Heiryoku frequentemente suprime sua Heiatsu para não esmagar os outros com sua mera presença. Em termos simples, Heiryoku é o tanto de energia que você tem no seu corpo ou alma, enquanto Heiatsu é a energia que você libera. Heiryoku é o potencial do seu poder, enquanto Heiatsu é a energia utilizável e que pode ser sentida pelos outros. Uma pessoa com menos Heiryoku pode vencer uma pessoa com mais, tendo uma Heiatsu mais poderosa, uma maestria maior sobre o poder espiritual que ele possui. Já Heishi são as partículas espirituais das quais almas e toda a matéria espiritual são feitas. São como átomos, só que feitos de pura energia espiritual. Portanto, o mundo humano possui menos Heishi por ser um mundo físico, enquanto a Soul Society e o Ecomundo possuem muito mais por serem mundos compostos apenas de energia espiritual em forma de matéria física. Quincy's podem manipular esse Heishi para produzirem suas armas espirituais. Quando alguém morre no mundo humano, ele é enviado para a Soul Society. Já quando alguém morre na Soul Society, o seu corpo e roupa se desintegram em Heishi e voltam para a atmosfera, enquanto suas almas vão para o círculo de reencarnação, assegurando que o ciclo exista. Agora indo um pouco mais a fundo em Heiatsu e Heiryoku, todo ser espiritual e todo humano possui Heiryoku. Se o seu Heiryoku for acima de um certo nível, você obtém habilidades super-humanas. O máximo que um humano normal consegue fazer normalmente é ser espiritualmente consciente. Poder enxergar espíritos. Shinigami são essencialmente almas com altos níveis de Heiryoku que recebem treinamento para utilizar esse poder. Outra habilidade básica de todos os seres com Heiryoku acima da média é poder sentir seres espirituais sem utilizar os seus 5 sentidos. Todo espírito emite Heiryoku em forma de Heiatsu, que pode ser sentida por aqueles que são espiritualmente conscientes. Todo espírito possui uma Heiryoku única, e com treino alguém pode identificar pessoas apenas pela sua Heiatsu, e até mesmo sentir o seu estado físico e mental à distância. Além de liberar Heiatsu, Shinigami geralmente usam seu Heiryoku para Kido, aumentar sua velocidade, usar as habilidades de sua Zanpakuto e aumentar a sua força física. Enquanto Hollows possuem suas próprias habilidades, como o Zero e o Hierro. Já Quincy's também podem usar o seu Heiryoku para lutar e formar suas armas espirituais, mas normalmente eles coletam o Heishi, as partículas espirituais do ambiente, para usar suas habilidades. A Heiatsu é a demonstração mais básica de Heiryoku, sendo basicamente liberar a pressão do seu poder sobre o ambiente. Mas a Heiatsu tem muito mais aplicações além de demonstrar poder. Quando dois guerreiros se atacam, aquele com menos Heiatsu irá perder. Como quando Zaraki mandou Ichigo atacar seu peito e quem se machucou foi Ichigo. Ou seja, a Heiatsu pode servir como uma espécie de armadura contra aqueles mais fracos, funcionando como uma espécie de segunda pele que protege a pessoa de danos caso o oponente tenha uma Heiatsu mais fraca. Já do lado ofensivo, se a Heiatsu da pessoa for extremamente mais alta que do oponente, ela irá ferir o oponente sem o usuário sequer tentar. Apenas estar em sua presença é o bastante para que você seja derrotado. Agora que eu expliquei o básico de como funciona a energia mágica de Bleach, eu vou entrar em suas aplicações, como os personagens usam Heiryoku e Heiatsu, começando pelos Shinigami. Shinigami usam seu Heiryoku tanto para aumentar sua força quanto sua velocidade, mas essa é a aplicação mais básica de energia espiritual. Os principais usos de Heiryoku em batalha são os Kido e as Zanpakuto. Kido são as magias dos Shinigamis, Hado são ataques e Bakudo são magias de suporte. Os feitiços são classificados de uma escala de 1 a 99, quanto mais alto o número, mais complexo e poderoso é o feitiço. A maioria precisa de um encantamento para ser utilizado, que pode ser curto ou durar vários segundos. Mas quanto mais poderoso e habilidoso é o Shinigami, mais fácil é para ele utilizar aquela magia, podendo inclusive serem usados apenas falando seu nome. O poder de um feitiço varia de acordo com o poder do usuário, com mesmo os feitiços mais básicos podendo causar um dano absurdo se usado por Shinigamis de alto nível. Existem 3 tipos principais de Kido: feitiços de contenção, os Bakudo, que incluem feitiços de imobilização, de barreira e de selamento.
Feitiços de ataque, os Hado, que incluem coisas como bolas de fogo, raios, disparo de energia, etc. E os feitiços de cura, os Kaido, que não possuem nomes, numeração ou encantamento. São apenas magias de cura em geral, tanto para curar a si mesmo quanto para curar os outros. As Zanpakuto são armas do Shinigami, servindo para várias coisas, desde purificar Hollows quanto enviar espíritos para sua society. Além dos Shinigami, Hollows que removeram suas máscaras também adquirem Zanpakuto, mas deles eu falo daqui a pouco porque são um pouco diferentes. Voltando ao assunto, a Zanpakuto de um Shinigami não é só uma arma, mas um companheiro, uma pessoa e ao mesmo tempo a sua outra metade. O nome de uma Zanpakuto é o nome do espírito que vive na lâmina e empresta o seu poder ao usuário, com esses espíritos tendo todas as aparências e personalidades distintas, mas ainda assim tendo um grau de semelhança com seu usuário. O formato e habilidades de uma Zanpakuto variam de acordo com a alma do usuário, com seus poderes refletindo não só a persona exterior do usuário, como a própria essência de sua alma. Assim que o Shinigami aprende o nome de sua Zanpakuto, eles podem se comunicar e se tornarem mais fortes juntos, uma verdadeira parceria. Zanpakuto nascem e morrem com seu Shinigami, pois ao mesmo tempo que são entidades independentes, eles também são a mesma pessoa. Porém, se um Shinigami estiver em um estado mental afetado, eles podem perder a harmonia com sua Zanpakuto e parar de ouvir sua voz, sendo incapazes até mesmo de liberar Shikai mesmo que saiba seu nome. E abusar do espírito de uma Zanpakuto pode deteriorar o vínculo até completamente se partir, tornar o Shinigami permanentemente incapaz de utilizar sua Zanpakuto. Quando uma alma entra para a academia, eles são emprestados uma Assault, que deve permanecer ao seu lado o tempo todo e são oficialmente presenteados a eles assim que se formam e entram oficialmente para o Gotei 13. Uma Assault é uma Zanpakuto que ainda não possui uma identidade e que com muito treino, meditação e convivência, a Assault aos poucos vai recebendo a essência da alma do próprio Shinigami, que é como ela é guiada e moldada em uma Zanpakuto única, se tornando o receptáculo do espírito de Zanpakuto do usuário. Cada Zanpakuto tem seu próprio nome e o usuário precisa aprender para liberar seu poder. Por serem manifestadas da própria alma do usuário, os Zanpakuto não podem ser substituídas ou trocadas, mas se forem quebradas, elas irão lentamente se regenerar, mas com uma limitação. Se ela quebrar no estado selado ou em Shikai, ela irá se curar e voltar ao normal, mas caso quebre em Bankai, ela não pode se regenerar. Ela ainda pode ser usada se estiver funcional bastante, mas nunca vai recuperar o seu poder original. Nenhuma Zanpakuto tem uma Shikai e Bankai com poderes completamente diferentes, eles sempre serão relacionados de alguma forma, mesmo que não seja óbvio. Por exemplo, a Shikai de Ichigo é muito forte, já sua Bankai é muito rápida. A Shikai de Soifon mata em 2 golpes caso ela os acerte, sua Bankai mata em 1 golpe caso ela o acerte. Zanpakuto, como seres racionais, podem decidir se o usuário é digno de seu poder ou não. Se o usuário não estiver pronto, ela pode se recusar a revelar o nome real de sua Bankai, limitando seu poder. Como o Randy, que possuía a Hiryu Zabimaru, que era uma Bankai incompleta, pois Zabimaru não havia revelado seu nome verdadeiro, que só foi ocorrer quando o Randy realizou todo o processo de aprender Bankai novamente e finalmente aprendeu o nome verdadeiro de Sou Zabimaru. Zanpakuto tem 3 formas: a forma selada, a Shikai e a Bankai, uma sendo um upgrade da anterior. A forma selada é uma espada normal, com tamanho e aparência única, porém sempre sendo, essencialmente, uma espada normal. Shikai é a primeira liberação da Zanpakuto, adquirida assim que o Shinigami aprende seu nome e é capaz de se comunicar e existir em harmonia com o espírito de sua Zanpakuto, sendo atingido aprendendo a entrar no seu mundo interior. Cada Shikai tem uma frase de liberação que é necessária para ativar seu poder. Um Shinigami precisa memorizar sua frase de liberação para liberar seu verdadeiro poder, porém pode propositalmente usar uma frase diferente para poder ativar uma liberação alternativa, mais fraca que sua Shikai real, como Yumi Chika com Fuji Kujaku e Iruriru Kujaku. Já a Bankai é a segunda liberação e forma final de uma Zanpakuto. Enquanto a Shikai é atingida ao aprender a entrar no seu mundo interior e se comunicar em harmonia com o espírito de sua Zanpakuto, a Bankai é atingida ao subjugar o espírito aprendendo a manifestar ele no mundo real e provando sua força. Apesar de requerer a subjugação do espírito, o espírito também se torna mais forte, aprendendo Bankai no mesmo momento que seu usuário. Mesmo sendo o último estágio de evolução, não é o auge de seu poder. O Shinigami e sua espada podem continuar se fortalecendo. Além disso, aprender Bankai permite o usuário liberar sua Shikai sem chamar seu nome. O poder e forma da Shikai e Bankai dependem completamente do usuário, mas em geral, Bankai é de 5 a 10 vezes mais forte que Shikai. Por isso, um Shinigami com Shikai não pode nem sonhar em enfrentar um com Bankai, a não ser que a diferença de poder seja ridiculamente alta. Só os Shinigami mais poderosos podem usar Bankai, já que é a técnica suprema de um Shinigami, e aqueles que a atingem sempre têm papéis importantes na história da Soul Society. Já os Hollow têm outras habilidades com sua Ryoko. Eles podem usar o Cero e a Bala, que são disparos de Ryoko concentrada. No caso do Cero, um raio laser, e no caso da Bala, um disparo.
além de também poderem aumentar sua força e velocidade ou usar seu Hiryoku como uma espécie de armadura chamada Hierro. Quando um Hollow arranca sua máscara, ele se torna um Arrancar, adquirindo uma forma humana, e os fragmentos quebrados de sua máscara formam sua Zanpakuto, que diferente das Zanpakuto de Shinigami, elas não são um espírito. São puramente onde o poder total do Arrancar é armazenado, podendo ser liberado para retornar a uma forma mais semelhante à sua forma original de Hollow, chamada Ressurreição. Ressurreição é uma habilidade usada por Arrancars para liberar seu poder total, curando todos seus ferimentos, restaurando seu Hiryoku e os transformando fisicamente. A Zanpakuto de um Arrancar, como eu disse antes, é onde seu verdadeiro poder é armazenado, e se ela for quebrada, o Arrancar não é mais capaz de usar sua Ressurreição. Também existe a transformação parcial demonstrada por Grimmjow quando transformou apenas suas garras para perseguir Askin, e a segunda etapa, uma transformação adicional ainda mais poderosa que só foi atingida por Ulquiorra. Os Quincy também usam seu Hiryoku para habilidades básicas, porém existe uma diferença, eles são humanos, não seres espirituais. Por isso eles dependem de usar o Reishi na atmosfera para lutar. O principal uso de Reishi é a formação de suas armas espirituais, que normalmente são arcos, mas podem ser praticamente qualquer coisa. Para formar uma arma espiritual, o Quincy combina o Reishi com seu Hiryoku junto da sua cruz Quincy, para materializar a arma que pode ser feita de pura energia ou ter uma aparência mais material. Uma cruz Quincy costuma ser um pingente, mas pode ser praticamente qualquer coisa desde que esteja com o usuário. A diferença de uma Zanpakuto e uma arma Quincy é que a arma de um Quincy não purifica um Hollow, ela o destrói, e isso causa um desequilíbrio natural. Quando uma pessoa morre, ela se torna um espírito, ou se tempo bastante passar, um Hollow. Quando um espírito é enviado para Soul Society, ou quando o Hollow é purificado e também enviado para Soul Society, a sua alma agora vive lá. Ela não desaparece, apenas vai para outro lugar. Quando essa alma morre na Soul Society, o Reishi que faz seu corpo espiritual volta para a atmosfera da Soul Society, e sua alma reencarna no mundo humano. Isso fecha um ciclo. Porém, quando um Quincy destrói um Hollow, esse ciclo é quebrado. Aquela alma só desaparece, o que pode ter consequências desastrosas a longo termo. Um Quincy pode usar uma técnica chamada Let Still ao vestir e então remover a luva Sunray. Ela permite o Quincy absorver muito mais Reishi acima do seu limite, praticamente levando momentaneamente ao pico do poder de um Quincy. Porém, após esse boost de poder, os poderes Quincy do usuário são selados e precisam ser reaprendidos, o que não é fácil e nem garantido. Um Quincy pode adquirir um poder chamado Script ao beber o sangue de Yhwach, o rei Quincy, sendo uma forma avançada do poder de compartilhar os seus poderes que alguns Quincy têm. O Script acompanha uma letra que simboliza seu novo poder, como E, The Explode, ou X, The X-Axis. Um Script pode ser praticamente qualquer coisa, sendo basicamente o equivalente a uma Zanpakuto, um poder específico do usuário que reflete sua personalidade, habilidades e pontos fortes ou fracos. Assim como Yhwach pode compartilhar seu poder, ele também pode reivindicar o poder distribuído para aumentar o seu próprio ou redistribuir para outros Quincy que carregam seu sangue nas veias. Se o Script é o equivalente a uma Zanpakuto, o Volstandig é o equivalente a Bankai. Volstandig é uma evolução do Let Still, que permite o usuário absorver muito mais Reishi que o normal e atingir o auge de seu poder, mas não sela o poder do usuário após o uso, sendo realmente um power-up temporário que pode ser repetidamente utilizado desde que você esteja em condições físicas de utilizar. O Volstandig dá todas as habilidades do Let Still sem as desvantagens, assim como novas habilidades como voo, um script mais poderoso e uma sensibilidade espiritual maior, sendo capaz de sentir Reiatsu de forma mais fácil, com as únicas consequências negativas sendo um cansaço grande. Fullbringers são humanos que tiveram suas mães atacadas por Hollows enquanto grávidas, o que deixa vestígios de Hiryoku Hollow na mãe que é então passada para eles no momento do nascimento, despertando neles o poder de manipular a alma dentro de objetos. Sua habilidade, chamada Fullbring como mencionado, é o poder de manipular a alma dentro de matéria. Tudo, mesmo objetos inanimados, possui alma, por mais pequeno que seja. Usando seus poderes, os Fullbringers podem manipular essa alma para alterar o seu comportamento e propriedades, como manipular a alma na água para poder andar sobre ela, ou coisas do gênero. Diferente de seres espirituais como Shinigami Hollow ou Quincy que absorvem Reishi no ambiente e os misturam com sua própria Hiryoku, Fullbringers pulam apenas o Hiryoku dentro de si mesmos para utilizar suas habilidades. Portanto, precisam treinar muito para criar resistência física para utilizar seus poderes. Mesmo que todos os Fullbringers nasçam com seus poderes, a idade que eles expressam suas habilidades pode variar. E quando morrem, todos os vestígios do seu poder desaparecem do mundo, porém eles carregam seus poderes para o pós-vida. A principal aplicação de Fullbring é utilizar um objeto que eles possuem uma grande afinidade. Quando o usuário possui muitas emoções associadas por aquele objeto, eles despertam uma habilidade única, transformando esse objeto no processo.
O poder depende completamente do objeto e das memórias e experiências associadas com ele. Portanto, um Fullbringer que possui muita experiência com aquele objeto terá um Fullbringer muito mais poderoso. Alguns seres possuem mais de um poder, seja por herança ou por motivos externos. Por exemplo, Arrankers são Hollows com poderes de Shinigami adquiridos após ter sua máscara arrancada, possuindo uma Reiatsu de Hollow, porém com toques de Hiryoku de Shinigami. Já os Vizard são Shinigamis com poderes de Hollow adquiridas após passar por Hollowificação e dominando seu Hollow interior. Um Vizard possui Reiatsu puramente Shinigami em suas formas base, mas após vestir suas máscaras, sua Reiatsu é convertida parcialmente em Hollow. Um Fullbringer é um humano com Hiryoku semelhante a um Hollow por causa dos seus poderes. Porém, um Fullbringer que de alguma forma adquire Hiryoku de Shinigami, ou seja, um Fullbringer Shinigami substituto, adquire novas habilidades, como absorver poder de outros Fullbringer e distribuir seus poderes para outros Fullbringer. Um Fullbringer Shinigami substituto pode também roubar o Fullbringer de outro Shinigami substituto, como o Ginjo fez com o Ichigo. Um Shinigami que desperta Fullbringer eventualmente tem seus poderes de Shinigami fundidos com seu Fullbringer, o permitindo utilizar suas habilidades de Shinigami através do Fullbringer. E caso o contrário aconteça, um Fullbringer adquirir poderes de Shinigami, seu Fullbringer irá se fundir com seus poderes de Shinigami e proporcionar um boost de poder. Ichigo é um caso bem curioso, porque ele é praticamente o elo perdido entre tudo. Ichigo é um híbrido de Shinigami com uma Quincy holoficada, ou seja, ele é naturalmente metade Quincy, metade Shinigami, holoficado e um Fullbringer, o que dá a habilidade de toda a linhagem, sendo um Vizard que eventualmente se fundiu com seu Fullbringer e pode utilizar suas habilidades de Quincy. O motivo do porquê eu gosto do sistema de Bleach é que ele é um sistema que existe completamente em prol da escrita, do desenvolvimento de personagem. Ele não existe para explorar as regras e limites igual Hunter x Hunter, ou um sistema sem muitas regras que serve para fazer o que o plot precisa, igual Harry Potter. Ele é uma mistura dos dois. Ao mesmo tempo que ele não tem regras muito rígidas, ele também tem regras o bastante para assegurar a consistência. Zanpakuto são o próprio Shinigami, elas não são algo externo, elas são uma extensão de sua alma, dos seus ideais e como suas mentes funcionam. Tudo que uma Zanpakuto faz é um reflexo do usuário. Tudo depende do desenvolvimento do personagem. Ele será sempre tão forte quanto a sua relação com sua Zanpakuto. Um Shinigami que se dá bem com sua Zanpakuto será extremamente poderoso, e um Shinigami que não se dá bem com sua Zanpakuto não irá acessar seu verdadeiro poder. Enquanto em outros shonen os personagens se tornam mais fortes treinando e adquirindo mais poder, em Bleach um Shinigami se torna mais poderoso se entendendo melhor. Zanpakutos são extensões do usuário, e quanto mais ele se aceita, mais poderoso ele será. Já os scripts dos Quincy e os objetos que os Fullbringer usam para suas habilidades servem ao mesmo propósito, refletir a personalidade e ideais do personagem. Tudo isso reflete o porquê eu gosto do sistema de magia de Bleach, tudo acaba se conectando com o personagem a um nível mais profundo. E até o que não tem exatamente um simbolismo equivalente também tem os seus propósitos. A ressurreição dos Arrancar é literalmente isso, uma ressurreição, o retorno do seu poder total e com isso um retorno à sua natureza Hollow mais primitiva. Enquanto os Kido são feitiços mesmo, que trazem variedade, versatilidade e servem para mostrar facilmente que o personagem é alguém intelectual, alguém que é habilidoso em controlar seu Hiryoku. Basicamente é um sistema de magia bem redondo, consistente e, mais importante de tudo, divertido. Bem, por hoje é só. Eu sempre gostei de explorar a lore das coisas e sistema de magia são minha parte favorita de praticamente qualquer obra. E eu escolhi esse sistema de magia tão subestimado que é o de Bleach para poder explicar melhor para vocês. Curta e se inscreva se não tiver feito isso ainda, e se possível compartilhe e comente algo pra gente dar uma engajada. Muito obrigado por assistir até aqui e até mais!